Rodrigo Barbosa Ribeiro, ele que está credenciado pelo Movimento Direita São Paulo e falará sobre o tema Bolsa Cidadania. Eu solicito ao vice-presidente, vereador Ed Lopes, que faça a recepção do senhor Rodrigo a essa tribuna. Boa noite a todos. Eu gostaria, em nome do presidente da Casa, Tenente Santana, estar desejando boa noite a todos os vereadores, aos que ocupam o plenário, aos que nos assistem pela TV Câmara e os que nos assistem nas redes sociais. Eu vim falar aqui sobre o Bolsa Cidadania, que é um projeto do município, que inclusive já foi citado, que foi aberto um requerimento para que haja uma audiência pública no dia 9 de maio. E o projeto prevê aí entregar um subsídio de até R$ 663 para as famílias que, segundo a avaliação do governo, foram encontradas em situação de vulnerabilidade. Eu inicio o meu discurso afirmando que eu reconheço a luta do trabalhador, o suor da dona de casa, que acorda às 5 horas da manhã, pega o ônibus lotado, vai trabalhar, daquele pai de família que tinha uma renda, mas foi prejudicado por conta da crise econômica, e está passando uma situação difícil, uma crise financeira. Então, o meu objetivo aqui não é ferir a dignidade de nenhum pobre, de nenhum trabalhador. É claro que essa realidade ela assola não só a minha vida, não só todos que estão aqui presentes, os vereadores são preocupados com a realidade social do município de Araraquara, e isso é nobre, isso nos dignifica. Mas eu gostaria de fazer algumas colocações. Araraquara ela possui hoje um orçamento estimado em 886 milhões de reais, em 2019. Desses, 380 milhões eles vão para a dívida pública, 377 para a folha de pagamento de servidores públicos e 362 milhões para o pagamento de empresas privadas. Essas informações foram colhidas no portal da Transparência. Conforme exposto pelo prefeito Edinho Silva, o município ele já tem realizado um trabalho assistencial, e isso a gente reconhece, inclusive esse orçamento consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, do LOA, e é um valor estimado em 3 milhões de reais, que são gastos com cestas básicas e outros serviços que auxiliam as famílias em situação de vulnerabilidade. Se esse trabalho já está sendo realizado, por que o prefeito ele quer criar um programa que, ao invés de aumentar a despesa na área de assistência social, ele vai reorganizar esses gastos, então ele vai utilizar os mesmos 3 milhões de reais, só que para o subsídio do programa Bolsa Cidadania. Então, alguma coisa não faz sentido nesse projeto. Se hoje nós temos um gasto estimado em 3 milhões para famílias carentes, há uma chance boa de que boa parte dessas famílias necessitadas recebem algum tipo de auxílio já do governo municipal. Digamos que a média que cada família recebe do governo, levando em consideração esse valor aí de 3 milhões de reais, que é dado, seja por meio de cesta básica ou algum auxílio, seja em torno de R$ 250. Sabe quantas famílias são atendidas? Algo em torno de 12 mil. Caso a prefeitura ela traga um projeto, como Bolsa Cidadania, para ser aprovado e passar a valer, apenas 4.524 famílias vão ser assistidas com esse valor do subsídio de R$ 663. Ou seja, de 12 mil que supostamente hoje a prefeitura atende, mesmo que seja com um valor menor, com uma assistência menor, poucas pessoas vão ser beneficiadas com um valor maior, só que outras vão precisar, algo em torno aí de 7.476 pessoas. Então, a minha pergunta é o que vai acontecer? Levando em consideração que o prefeito Edinho ele é preocupado com as famílias carentes, ele se preocupa com a população mais pobre, certamente ele vai buscar subsídios, meios para querer preencher essa lacuna, dando o mesmo subsídio aí, algo em torno dos R$ 663, conforme o critério que é estipulado no projeto. Isso daí geraria um custo a mais de 5 milhões de reais. Aumentando essa despesa, o governo precisará de mais receitas
para diminuir o rombo, porque, como eu falei no início, já existe um déficit, né? As contas públicas de Araraquara não estão no verde. A pergunta que fica é: quem irá pagar essa conta? A resposta não é os mais ricos, não serão a classe média e os ricos que vão pagar, serão os próprios pobres. Por quê? A partir do momento que houver uma tributação, né, através dos impostos, seja IPTU, entre outros, de responsabilidade do município, essas pessoas, proprietários, né, de terras, comerciantes, donos de supermercado, de lojas, eles vão repassar esse valor para as famílias mais pobres. Logo, esse valor de R$ 663, ele já não vai ter o mesmo valor de hoje. Ele vai ser desvalorizado. Logo, também, esse subsídio não vai ser suficiente. Vai precisar de um valor maior, um valor corrigido, para atender a carência do município. O que eu estou falando para vocês não é algo fora da realidade. A gente tem um país aqui vizinho, chamado Venezuela, que, inclusive, hoje está passando, né, um conflito, possibilidade de golpe de Estado para tirar o presidente Nicolás Maduro. E o que a gente vê, né, como lição nesse país é que esse governo venezuelano, ele não foi um governo capitalista, não foi um governo que privilegiou a elite, foi um governo populista. Ele se preocupou com os mais pobres, ele ofereceu subsídios para as famílias mais carentes, mas o que ele fez? Taxou os mais ricos. Os mais ricos, eles não ficaram para ver no que ia dar, caíram fora. Quem ficou na Venezuela? Os mais pobres, os que não tinham condições de sair. Então, a gente tem uma lição aqui do lado do que o socialismo ele é capaz de causar numa economia. Nós estamos passando por uma crise, sim. Eu não quero negar essa realidade. Mas só que querer onerar mais o Estado nesse momento não é a solução para atender as famílias carentes. Nós precisamos, na verdade, do contrário. A gente vê muito a crítica à reforma da Previdência, mas uma coisa que, inclusive, a oposição ela sempre omite é que o programa da reforma da Previdência ele não é isolado. A mudança que o Brasil precisa não está só na reforma da Previdência. E isso o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele deixa muito bem claro. Precisam ser feitas 3 coisas. Primeiro, passar a reforma. Segundo, reforma tributária. Diminuir o imposto de 35%, reduzir para 25%, ao menos, inicialmente. E depois, fazer uma descentralização dos recursos. Tirar recursos da União e entregar para os municípios. Todas essas medidas, ela tem um viés liberal. O que elas nos dizem? Que o Estado ele vai deixar de ter autonomia, ele vai deixar de querer resolver o problema, de ser o grande pai, e vai começar a dar poder para a sociedade, para os indivíduos, para os empresários, para a classe média, para os trabalhadores, para aqueles que até mesmo moram em periferia e querem ter seu próprio negócio, querem crescer. Então, como vocês bem viram, eu não vim aqui para falar mal do Bolsa Cidadania. Eu vim trazer reflexões que pretendem mostrar que essa tentativa de aumentar o subsídio em detrimento da intervenção estatal, ela gera uma bola de neve que, num determinado momento, será infindável, até que o Estado decida parar de intervir. E aí, acredite que só o indivíduo livre de amarras impostas pelo Estado, seja tributações, regulamentações, sejam leis que engessam a população, tirando tudo isso, o indivíduo ele vai ter liberdade para olhar o outro indivíduo que está do seu lado, que está passando necessidade, que está carente de ajuda. E aí ele vai assistir, seja por doação, seja por meio de emprego. Então era isso que eu gostaria de estar falando aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Tenham uma boa noite. Rodrigo, nós agradecemos. Eu vou passar a palavra agora para os vereadores que desejarem se inscrever para fazer aí também as suas perguntas, os seus questionamentos acerca do tema. Lembrando que no próximo dia 9, né, nós teremos uma audiência pública para tratar sobre o assunto. O primeiro inscrito, vereador e vice-presidente Edio Lopes. Quem mais se inscreve? Vereador doutor delegado Elton Negrini. Quem mais? Vereadora Juliana Damos, vereador Roger Mendes, vereador José Carlos Porsani,
vereador Jefferson Yassuda, vereador Elias Chediek, vereador Gerson da Farmácia. Quem mais? Vou encerrar as inscrições. Está encerradas as inscrições. Com a palavra, o vereador Edio Lopes. Boa noite, Rodrigo. Prazer tê-lo aqui. O tempo é pouco para a gente. Aqui você falou, é uma reflexão e, com certeza, essa reflexão a gente tem que fazer junto com a sociedade como um todo. O Bolsa Cidadania, ele existe uns requisitos para a inserção dentro do programa, ou seja, inclusão do cadastro único, inserção de atendimento a acompanhamentos sociais, renda per capita até 25% do salário mínimo, que dá R$ 260, presenças e condições de vida. Depois ele tem da prioridade do atendimento, são adultos, em situação de desemprego, com família, maior número de criança e adolescente, e vai dentro dos requisitos. Depois ele tem um comitê de Bolsa Cidadania, que esse comitê vai avaliar as pessoas que precisam, que fazem parte desse, que têm direito de receber ou não. Depois tem o seu benefício no total, de 8 unidades fiscais, correto? Ou seja, 8 dá 440 e o 12 dá 660. Depois tem as pessoas com renda per capita de 15% a 25%, esses são os requisitos. Depois tem as exigências para recebimento desse benefício, tem inserido nos programas sociais, partes das atividades da Coordenadoria de Trabalho e Economia Solidária, criança que tem que estar na escola. Então, são várias coisas que estão aqui previsto para cumprir essa coisa. Aquilo que você falou, praticamente é até R$ 660. Se você for analisar, dificilmente as pessoas vão encaixar para receber R$ 660. A maioria, você pode ter certeza que vai receber R$ 260. Se você pegar R$ 260, dá para você atender 10 mil famílias no município de Araraquara. E Araraquara não é uma ilha. Araraquara não está isolada. Araraquara está vivendo um momento de crise, sim, financeira. Só quem não anda nessa cidade e não veja. Eu ando nessa cidade e uma coisa que eu não notava era mães pegando... É difícil a gente concluir, só para concluir, pegar material reciclável aumentou demais, tá certo? Agora, uma questão, nós aqui vivemos um regime democrático popular, não temos socialismo. E detalhe principal, qual é a função do Estado? É atender quem realmente precisa e necessita, e o município, como o Estado daqui do município, está procurando atender. Próximo vereador inscrito, o delegado Elton Negrini. Rodrigo, boa noite. Obrigado pela sua presença nesta casa, pelas suas indagações, suas motivações, intervindo aqui. E eu acho que eu também comungo da sua ideia do que aconteceu com a Venezuela. Eu não quero Araraquara uma Venezuela, certo? E tem lixo que apoia aquele ditador lá. Tem crianças morrendo de fome, animais morrendo de fome no zoológico, o país inteiro comendo lixo. Então, as pessoas que em Araraquara merecem dignidade, e R$200 não vai resolver o problema. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de dignidade, nós precisamos de... valorização dessas pessoas, mas não dessa forma. Isso não vai resolver nada, vai onerar ainda o nosso problema financeiro do município. Nós precisamos de algo mais, com dignidade. Quem roda por aí, vai em muitos locais, aí, como eu tenho ido também, a gente vê, tem pessoas também que às vezes gastam o Bolsa Família com droga. Então, nós precisamos de um investimento, e tem o comitê, os vereadores, não sei, nós precisamos melhorar e muito, mas não vai resolver essa situação como um todo. Então, a gente precisa, ninguém deixar passar fome aqui, crianças, adultos, seja quem for. Nós precisamos, talvez, de um restaurante popular na Zona Norte, de R$1 para a pessoa almoçar, comer bem, poder arrumar um emprego, um serviço, talvez uma frente de trabalho à prefeitura, mas não dessa forma. Ninguém quer ser jogado como, toma essa quirela, essa esmola para você, ninguém gosta disso. Então, muito bem-vindo, e a gente precisa discutir muito em audiências públicas e não em motivação eleitoreira, como a gente está vendo nesse município. Então, vamos batalhar para a gente ter uma cidade melhor, com dignidade. Araraquara merece mais respeito às pessoas carentes também aqui. Então, muito obrigado pela presença, tá?
Próximo vereador inscrito, que vai fazer uso da palavra, o vereador Roger Mendes. Boa noite a todos, seja bem-vindo, Rodrigo. Quero externar um pouquinho aqui e aproveitar essa oportunidade para compartilhar com a população de Araraquara também em relação a esse projeto, que desde o primeiro momento, quando o prefeito colocou, né, a vontade de ter aprovado esse projeto, eu tenho me aprofundado no estudo do projeto, bem como dialogado com várias pessoas, principalmente da área social. A avaliação que eu faço é que nós temos uma política voltada para as questões sociais que hoje, infelizmente, ela não está atendendo a real necessidade do cidadão. Isso é um ponto. Independente do projeto ser o mais adequado ou não. Mas penso que a sua vinda aqui é justamente importante por conta disso. Vamos ouvir você, a gente tem ouvido as pessoas que estão dentro das entidades, temos dialogado com o governo, porque alguma coisa precisa ser feita. E eu penso que conversando e todo mundo colocando o seu ponto de vista, é que a gente vai avançar e vai reorganizar as nossas políticas públicas. Inicialmente, eu não vejo o projeto de forma negativa. Estou sendo muito sincero aqui, porque eu vejo alguns pontos do projeto que, de alguma forma, a gente pede uma contrapartida. Porque hoje existe alguns projetos onde a população recebe e a gente não tem um total controle de como essas famílias estão se organizando para sair daquela situação de vulnerabilidade. E é aí que me chamou a atenção alguns pontos desse projeto, porque vai ser feito um controle com mais rigor e que a gente vai possibilitar para que essas pessoas, de repente, elas estejam caminhando aí para uma qualificação profissional. Então, tem muitos pontos positivos. E aí a gente precisa se aprofundar na questão do orçamento, uma série de coisas. Então, estou colocando aqui o meu ponto de vista pessoal, que inclusive não é nem da bancada. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador José Carlos Porsani. Rodrigo, boa noite. Cada vez que você vem nessa casa, você traz algumas reflexões que todos os vereadores deviam pensar muito bem. Esquece de partido. Vamos ver em termos de Araraquara. Eu fui gestor 3 vezes do social. E essas 3 vezes que eu fui, o governo federal sempre deu apoio. A pessoa tinha cursos profissionalizantes, que é a única maneira de você elevar a pessoa, tendo dar curso e dar o emprego. É isso que nós temos que fazer. Sou a favor da cesta básica para aquele que necessita. Sim, vamos comprar cesta e vamos dar, não vamos deixar passar fome. E vamos dar curso. Tinha classe de 30 pessoas, com 11 mil inscritos no cadastro único, eu não conseguia completar uma classe de 30 pessoas. Tinha que botar pessoas diferentes no curso. Então, quando você dá de bombejada, não tem reconhecimento. E dava 5 benefícios o governo federal: seguro, alimentação, a condução, passagem, tudo. E você não conseguia encher uma sala. Isso vai acontecer. E o pior é que nós não temos orçamento para isso. Não existe orçamento para isso. Então, a gente tem que refletir novamente o que você está trazendo para essa casa. Eu tenho minha posição já adquirida. Eu sei no que eu vou tomar posse, do que eu vou fazer. E eu fico muito triste com esses tipos de posições que o Executivo traz para essa casa e joga em cima de nós. E nós temos que resolver. E a população fica aí criticando nós em todos os cantos. Tem uma população já de 20% que dá todo apoio. Mas nós temos que, sim, pensar muito bem para votar nesse projeto. Obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Jefferson Yachuda. Boa noite, presidente. Boa noite, Rodrigo, vereadores, quem nos assiste no plenário em casa.
Agradeço mais uma vez também a sua vinda. Acho que o Porsani foi bem claro na fala dele, que ocupou por 3 vezes a gestão do social. A gente também tem o entendimento de que existe a necessidade de colaborar com as pessoas que efetivamente mais precisam, como você também relatou aí. E eu estou construindo um requerimento, espero que a bancada assine comigo, fazendo solicitações de esclarecimentos para que a gente possa votar esse projeto com mais clareza, no que se refere à atualização do cadastro único, porque o governo federal já dispõe de políticas públicas que dão esse tipo de benefício ao cidadão que está incluso na questão da vulnerabilidade social. O que nós não sabemos, e é o teor do requerimento, é quantas pessoas estão inscritas no cadastro, quantas pessoas recebem o benefício do governo federal da Bolsa Família no município de Araraquara, quantas não são assistidas, né, para que a gente tenha uma dimensão da necessidade de quantos seriam os contemplados, para que a gente possa votar esse projeto com mais clareza. Não estou dizendo aqui que somos favoráveis ou contrários, mas precisamos, acredito eu que você também tenha esse entendimento, dessas informações, porque a gente precisa da clareza do cadastro único, porque o cadastro único atualizado confere, como o Porsani disse, uma série de benefícios que já atenderiam à questão da vulnerabilidade social, sem a necessidade do município acrescentar algum benefício. É nessa linha que a gente vai buscar tramitar aí, e parabenizar também a questão da audiência pública que está prevista aí para o dia 9, né, onde os gestores vão estar aqui, podendo também elucidar todos esses questionamentos, podendo dar clareza para que a gente possa ter um norte para poder votar com tranquilidade. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o vereador Elias Chediek, ele que é líder do MDB. Rodrigo, obrigado por ter vindo. É sempre importante a gente ouvir várias versões, várias opiniões a respeito. Cada um tem o direito de externar. Infelizmente, nas últimas audiências que têm sido feitas, não se consegue, só tem um lado falando. Eu digo que é uma audiência nula, então nós precisamos, presidente, tomar cuidado para essa audiência que está marcada dia 9, para que ela não seja um monólogo de um lado só falando e o outro lado não deixando falar alguém que vai falar diferente da plateia. Isso é o início, mas rapidamente, é pouco tempo. Primeiro, dignidade do ser humano. Imagina um ser humano que ganha uma cesta básica, que recebe uma... Você acha que a dignidade dele está correta, está satisfeito? Ou ele está encabulado, contrariado por estar recebendo? Dignidade é gerar emprego, é gerar renda, atrair empresa, dar curso profissionalizante, ensinar a pescar. Isso é dignidade do ser humano. Agora, nós discutimos durante tanto tempo, e o Zé lembra disso, quando queriam fazer um cartão, em vez de dar cesta básica, deu um cartão que o cara ia comprar o que quisesse. Aí ele ia comprar pinga, comprar droga, ia comprar o que quisesse. Daí, não se adotou isso aí, hoje é cesta básica. Agora, as cestas básicas que têm que ser entregues, estão sendo entregues, chega lá, tem uns coitados que vêm aqui, vêm lá na rua onde você está, mas lá não tem cesta básica, não tem cesta básica, agora vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro para a pessoa? Isso é dignidade? Não dá para passar um projeto desse tipo. Quer dar dignidade? Vamos discutir então como dar dignidade para as pessoas. Mas um projeto desse tipo não pode ser aprovado. Muito obrigado, presidente. Muito bem, após a palavra dos vereadores, nós vamos dar agora 4 minutos para que o Rodrigo possa fazer um resumo, né, sobre a fala dos vereadores e as suas considerações finais. Vou tentar. Desde já eu agradeço, presidente Tenente Santana, o respeito que eu tenho aqui de todos os nobres vereadores da diretoria legislativa. Então, eu gostaria, inclusive, de incentivar a população de participar da Câmara Municipal, porque a gente tem o espaço aqui para poder debater, dialogar, como foi mostrado aqui, né? Vamos lá. Foi feito um abaixo-assinado na semana passada pelo Direita São Paulo, e ele tem cerca de 1.700 assinaturas que se mostram, né, 1.700 eleitores que são contra o projeto Bolsa Família. Dentre os principais argumentos são os que o Chediek ele coloca aqui. É preciso gerar emprego, é preciso gerar incentivo para que as pessoas consigam arrumar um trabalho. Dignidade é isso.
É a pessoa poder ir, bater numa porta de uma empresa e ter, pelo menos, a oportunidade de participar de uma entrevista. Né? Hoje a gente está numa situação de crise tão grande que as pessoas não estão pegando o currículo, né, as empresas estão jogando fora porque não tem trabalho. Eu quero falar, né, a respeito do que o Edio falou, né, da função do Estado. Edio, existe, né, duas visões que a gente pode falar sobre o Estado. Existe uma visão que ela é intervencionista e existe a visão mais liberal. Eu sou da visão liberal. Eu acredito que a função do Estado é não dar pitaco, é não intervir na vida do indivíduo. Tá? Com relação ao que o Porsani comentou, né, eu gostaria de ressaltar aqui os últimos números dos Estados Unidos. Né? Eu ouvi lá um levantamento do PIB e, no primeiro trimestre, eles revelaram um aumento acima do esperado, 3,2%. Principal motivo, diminuição do Estado. O Estado tirou dinheiro de empresários, reduziu o imposto, reduziu tarifas, deu liberdade para esses empresários investirem, gerarem emprego. Com isso, o desemprego hoje nos Estados Unidos é o menor que existe nas últimas décadas. Com relação a um projeto que a gente pode estar fazendo, né, para ajudar as famílias que necessitam, mas aí precisa de um trabalho conjunto. Uma coisa que eu percebo que atrapalha muito a pessoa necessitada que está em busca de emprego é o custo de passagem de ônibus. A pessoa precisa de alguma ajuda, de um auxílio para procurar emprego. Isso é uma coisa que seria interessante ser debatido aqui nessa casa. Talvez criar um programa, né, com prazos para você, por um determinado período, ajudar essas pessoas a não precisarem pagar o ônibus até conseguir um emprego, ou com prazo de 3 meses, 6 meses, que seja, até conseguir algo. Se não, aí fiscalizar. Outra coisa que me preocupa com a fala do Roger Mendes é quem vai fiscalizar, Roger. Porque a gente já tem um Bolsa Família, já foi aprovado, inclusive, um 13º para entregar para as famílias carentes. Então, já existe um programa assistencial. E o Bolsa Família não é Bolsa Miséria, igual falaram. É um programa que dignifica, que também ajuda as famílias carentes. Então, a minha preocupação também é essa. Quem vai fiscalizar? Quem vai garantir que esse Bolsa Cidadania está sendo entregue para as famílias que realmente necessitam? Para terminar minha fala, eu gostaria de falar que nós precisamos, para sair dessa crise, para melhorar Araraquara, de solidariedade. E solidariedade, presidente, ela não vem do Estado, ela vem de indivíduo. É quando uma pessoa olha para a outra e sabe da necessidade da outra e resolve ajudar. Não precisa ficar pedindo bênção para o governo para ir lá necessitar, para ajudar o necessitado. Então, eu acredito que é esse o olhar que Araraquara precisa começar a ter. Parar de ficar pedindo a bênção do Estado, bênção de prefeito, bênção de vereador de determinado partido e começar a olhar para o indivíduo. Só que, para isso, tem que diminuir a máquina. E, para isso, precisa haver redução de imposto, precisa mudar a política e tirar o mal pela raiz, que é a ideologia socialista. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Rodrigo, você que sempre comparece com temas importantes. Vamos passar agora para a segunda.